Jamile, o cão medroso será sempre um cão medroso? Eu achei essa pergunta sensacional. O medo, pessoas maravilhosas, ele é uma estratégia totalmente natural e adaptativa de sobrevivência. Pensa bem, o medo ele serve para nos proteger. A gente não pega a estrada quando tá chovendo muito e anda nessa estrada a 250 km por hora. Por quê? Porque a gente tem medo de morrer. A gente sabe que se estiver chovendo muito e a gente andar a 250 km por hora, a chance da gente sofrer um acidente de carro é muito grande. Então a gente não faz isso por quê? Por medo. Porque a gente quer preservar a nossa própria vida. Eu, por exemplo, tenho muito medo de altura. Então eu jamais vou pular de paraquedas. Por quê? Porque eu tenho medo de morrer. Então o medo ele é uma estratégia normal, natural, adaptativa e evolutiva de perpetuação da espécie. Das espécies, né? Por isso que eu afirmo sem medo nenhum de errar que todas as espécies animais que estão vivas aqui nesse planeta, elas sentem medo, né? Porque o medo protegeu a vida delas. Agora, existem algumas situações em que o medo ele é exacerbado. E por que que isso acontece? Então, isso pode acontecer por diversos fatores. Isso pode acontecer primeiro por um fator genético mesmo. E a genética nesse ponto aí, ela é capciosa, porque vejam só, se um cachorro ele é muito medroso, ele altera os genes próprios dele. Então ele altera ele mesmo, o comportamento medroso dele produz uma alteração no seu próprio genoma. Então alguns genes ali eles começam a ligar e a desligar, e aí os genes do estresse ficam ativados e os genes do medo ficam ativados nesse cão. Agora olha que coisa doida. Antes mesmo de um filhote nascer, se os seus pais são medrosos, se são estressados, esses pais medrosos e estressados, eles passam essa herança genética para os seus espermatozoides e para os seus óvulos. E aí os filhotes que vão ser descendentes desses pais medrosos, eles já vão nascer com essa, vamos dizer assim, essa alteração genética, tá? Porque esses genes vão estar, os genes do medo, da ansiedade vão estar ligados ou desligados. E aí um filhote, ele já nasce predisposto a ter medo. Por isso que quando a gente vai adotar ou a gente vai comprar um filhote, é muito importante a gente ver como ele se comunica, como é que ele se comporta ali na ninhada. Escolher o filhote medrosinho nem sempre é o melhor caminho, porque o manejo desse filhote vai ser mais difícil depois. Você vai ter que ter mais cuidados com esse filhote, tá? Mas enfim, né? Então essa herança genética, a gente chama de herança transgeracional, herança genética transgeracional, ela passou da mãe ou do pai para o filhote e o filhote nasceu com uma predisposição elevada a ter medo. Isso significa que ele vai ser um cachorro medroso? Não, não significa. Mas isso significa que a socialização desse cachorro, que os cuidados com a socialização desse cachorro vão ter que ser muito mais intensos. Então o tutor ele tem que estar muito mais bem preparado para poder socializar esse cãozinho sem produzir traumas nele. Agora, quando o cãozinho ele começa a passar por várias experiências que são traumáticas para ele, ou que geram medo, que começa a gerar insegurança, todas essas experiências, elas ficam armazenadas em um lugar lá do cérebro que se chama amígdala. Pessoas maravilhosas, olha que coisa doida. Na hora que essas experiências traumáticas que geraram medo entraram lá dentro da amígdala cerebral, elas não saem nunca mais, nunca mais. Se o cãozinho ele ficou traumatizado com uma determinada situação, ele vai passar o resto da vida dele tendo medo daquela situação. Nós não temos o poder de tirar de lá de dentro da amígdala cerebral esse medo que o cachorrinho tem. A única coisa que tira o medo de lá de dentro da amígdala cerebral é uma cirurgia neurológica de remoção da amígdala. Aí você tira a amígdala do cachorro, ele fica totalmente sem medo de nada. Mas vamos falar a verdade, né? Quem é que seria louco de fazer uma cirurgia dessa? Ninguém. Então, nos cães que têm medo, não tem como a gente tirar o medo dele. Uma vez medroso, medroso para sempre. Mas o que a gente pode fazer é ensinar o cachorro a reagir de uma forma diferente diante daquela situação que ele tem medo. Isso se chama dessensibilização. E a gente consegue fazer a dessensibilização como? Primeiro, aumentando a confiança que o cachorro sente no tutor. Porque
muitas vezes o medo é exacerbado justamente porque o cachorro não confia no seu tutor. Porque o tutor está o tempo todo ali colocando o cachorro numa situação desafiante. E aí o cachorro começa a pensar assim, poxa, não posso confiar na minha mãe, não posso confiar no meu pai, porque eles estão sempre me colocando nessa situação que eu tenho medo. Então eu vejo que muitos cães morrem de medo de outros cães. E aí o que o tutor faz? O tutor, muito cheio de boas intenções e de amor no coração, pensa assim, eu vou levar a Totó num parque para cachorro, para ele ver que lá não tem problema nenhum. E aí o tutor pega o seu cachorro medroso, que tem medo de outros cães, e joga lá dentro do parque que tem outros cães. Nessa hora, o cachorro vai ficar sob o domínio do pânico e vai pensar, puxa vida, eu não posso confiar no meu pai, eu não posso confiar na minha mãe, porque eles estão cansados de saber que eu tenho medo de outros cachorros, como é que eles me colocam aqui? Então, a primeira forma da gente trabalhar essa dessensibilização, esse processo de dessensibilizar o cachorro, é fortalecendo a relação tutor-cão, tá? Então, se você me pergunta, um cachorro medroso, ele vai ser para sempre medroso? Sim, porque não tem jeito de a gente tirar o medo de lá da amígdala cerebral. Mas tem como a gente ensinar o cachorro a mudar a reação dele diante daquilo que ele tem medo, tá? E isso começa com uma relação tutor-cão muito legal. Então, pessoa maravilhosa, se você tem um cãozinho que tem muito medo de tudo, você precisa identificar quais são as situações que fazem ele sentir medo e, por favor, não o exponha a essas situações. Esse é o primeiro passo de todos, tá bem?